Olá, no ar mais um Frente a Frente. Nós recebemos hoje o deputado Hugo Mota. Ele é o mais novo da Câmara dos Deputados, tem 24 anos, é do PMDB da Paraíba e hoje está com a missão de praticamente comandar uma pré-CPI da Petrobras. Ele é presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, que hoje é quem praticamente está dominando essa questão e as investigações da casa, as primeiras investigações relativas à Petrobras por parte dos parlamentares. Deputado, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Denise, boa noite, Zé Maria, boa noite aos telespectadores. É um prazer, uma alegria estar no seu programa e estou à sua disposição, à disposição dos telespectadores para debatermos os temas de interesse do país, o nosso trabalho à frente da comissão num período conturbado que o país está vivendo, mas que sem dúvida alguma, confiando em Deus primeiramente, iremos procurar fazer um bom trabalho e que a Câmara dos Deputados possa cumprir o seu papel. E me ajuda a fazer o programa José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Pois não, muito boa noite, Denise. Olha, o deputado Hugo Mota, do PMDB, é uma prova de que se há a indicação de que nunca é tarde para entrar na política, também nunca é cedo demais para a política. É o primeiro mandato dele, estudante de medicina, se formou aqui em Brasília no meio do mandato, e ele veio representando uma região, o sertão da Paraíba, que estava sem parlamentar há muito tempo, né, deputado? Verdade, nós começamos na política bem cedo até, confesso que muito antes do que eu planejava, já que desde criança sempre tomei café, almocei, jantei política, uma família de políticos, a vida né? toda. Meu pai foi prefeito de Patos, que é uma cidade do interior do estado. A minha avó, que hoje é prefeita, foi 5 vezes deputada estadual, sucedeu o meu avô, que foi deputado estadual, deputado federal. Meu avô, por parte de pai, também foi prefeito da cidade, então tem a família toda política. E a cidade de Patos... O senhor quase nasceu com o mandato. E a cidade e a região do sertão do estado passou muito tempo sem ter um representante, e na eleição de 2010, o nosso partido, PMDB, entendeu que um filho da terra, um filho de Patos, um filho do sertão paraibano, precisava estar aqui em Brasília defendendo esses interesses. E pois é. Partimos para essa luta e, graças a Deus, logramos isso. Deputado, qual é o segredo para chegar tão jovem à presidência de uma comissão tão importante como a de fiscalização e controle? Imagino, porque nós sabemos que é uma comissão disputada. Disputa, né? Olha, acredito que é uma comissão extremamente difícil, Denise. Você sabe, você acompanha a política aqui, Zé Maria, não é diferente. É uma comissão que ela é palco das grandes discussões. E em se tratando dessas discussões em ano eleitoral, onde há uma disputa presidencial, essa discussão ela é muito mais exacerbada, ela acontece quase que durante todas as reuniões semanalmente. Mas nós já estávamos na comissão há 3 anos, esse é o nosso 3º ano, passamos 2 anos antes enquanto membro titular. O líder do nosso partido, Eduardo Cunha, entendeu que nós reuníamos as melhores condições para estar à frente daquela comissão. Nós temos hoje, apesar da pouca idade, o respeito dos nossos colegas. Acredito que isso foi o que nos credenciou e, acima de tudo, a nossa responsabilidade de estar ali indicado, claro, pelo nosso partido, mas seguindo uma linha imparcial, uma linha de apuração, uma linha transparente, procurando ter um bom relacionamento com o governo e com a oposição e cumprindo o dever da comissão. Acho que esse é o principal papel e é isso que nós temos que ter como objetivo. Então, sem dúvida alguma, acredito que esses foram os ingredientes os quais o nosso partido usou para escolher o nosso nome para presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Deputado, o senhor já passou pelo primeiro teste, né, que foi o depoimento do Nestor Severo, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Na quarta-feira, o senhor vai presidir uma sessão que vai ouvir a ex-presidente, atual presidente da Petrobras, Graça Foster, né? No Exato. Senado, o depoimento dela foi meio solto, não houve réplica, né? E o senhor adotou um sistema diferente com relação a Nestor Severo, tornou o debate mais direto e mais produtivo. No depoimento de Graça Foster, na semana que vem, o senhor pretende continuar nessa linha de permitir a réplica e tréplica? Olha, nós vamos procurar dar o seguimento à reunião, sempre garantindo aos parlamentares daquela casa, seja do governo ou da oposição, o direito a falar.
O regimento ele é claro ao dar direito de réplica e tréplica, perdão. Então nós garantimos isso na audiência pública que o senhor Nestor Severo estava presente. Da mesma forma faremos com a presidente Graça Forte, até porque entendemos que a Câmara dos Deputados precisa estar acompanhando de perto essa situação da Petrobras. A Petrobras, enquanto cidadão brasileiro e aqui falando um pouco fora do mundo político, nós ficamos tristes em ver a Petrobras envolvida nesses possíveis escândalos anunciados e potencializados em ano eleitoral. Nós não conseguiremos medir no futuro o estrago que foi feito a esta empresa, a maior empresa que o país tem, uma empresa hoje internacional, que valia 5 vezes o que está valendo hoje. Então isso realmente é para nos preocuparmos, porque a Petrobras para o Brasil, antes da importância econômica, ela tem um simbolismo muito forte. Então nós precisamos o quanto antes dirimirmos essas situações para que a Petrobras saia dessa maré de denúncias e volte a ser a Petrobras que nós víamos há alguns anos atrás, uma empresa que crescia, que gerava emprego, que gerava renda, que orgulhava a nós brasileiros. Esse é, na verdade, o nosso maior desejo. Mas enquanto isso, Denise, nós vamos cumprir a nossa missão de estarmos lá apurando e caso venha se constatar que existem culpados em todo esse escândalo, existe aí a operação da Polícia Federal, diversas denúncias, que esses culpados possam ser punidos e que a Petrobras possa sair dessa discussão e venha a respirar novos ares, porque eu acredito que é isso que todo o Brasil deseja. Eu estou já com uma série de perguntas aqui no Twitter, eu queria inclusive chamar você que está assistindo a participar. Você pode mandar as suas perguntas para 0 Operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Deputado, já tem uma série de perguntas aqui. Emilson Costa, do Rio de Janeiro, ele quer saber qual é a função da Comissão de Fiscalização e Controle. Porque, por exemplo, ela difere muito de uma comissão parlamentar de inquérito, porque ela não tem, por exemplo, poder de quebrar sigilos, né? Verdade. Mas ela pode requisitar com poder de obrigatoriedade de entrega documentos, como, por exemplo, relatórios da Polícia Federal, do Ministério Público? Sem dúvida. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no meu ver, é uma das comissões mais fortes da Casa. Mais fortes no que diz respeito à apuração, principalmente de irregularidades. Ela é uma comissão que preza pela transparência. Nós trabalhamos muito junto ao Tribunal de Contas da União, à Corregedoria Geral da União, aos órgãos de controle, fazendo essa troca de dados e de informações necessárias, pedindo para que esses órgãos venham a apurar alguns indícios, sendo aprovado no plenário da comissão, para que o TCU possa olhar mais a fundo algumas situações. Então, a comissão tem esse papel elucidativo de esclarecer algumas questões que, porventura, venham a surgir dúvidas. E é uma comissão que tem o poder, sim, de pedir documentos. Nós temos lá um critério onde o deputado aprova o pedido de informação a algumas empresas e são documentos sigilosos que estão em apuração, estão sendo ainda construídos e apurados por parte desses órgãos e só o autor, nem eu, enquanto presidente, posso ter acesso a esses documentos. O autor que faz esse pedido tem acesso a esses documentos. Então, na verdade, é uma comissão, no meu ver, muito importante. Então, sem dúvida alguma, principalmente nesse caso da Petrobras, eu lhe confesso que nunca falei tanto sobre Petrobras na minha vida. Nesses últimos 30, 40 dias, o assunto só é Petrobras pela importância da empresa e pela magnitude do escândalo. O senhor assinou requerimento de CPI? Requerimento de CPI, assinei. Assinei porque eu acredito que tem que ser apurado. Nós, a partir do momento que o Senado Federal encontrou o número certo de assinaturas, acho que a Câmara não poderia ficar de fora dessa discussão e dessa apuração, até para garantir que abusos não sejam cometidos. Então, nós estamos torcendo para que o Supremo Tribunal Federal possa definir o quanto antes, a ministra Rosa Weber, que é a responsável por dar a decisão da instalação da CPI, não, se a CPI será ampla ou se a CPI será restrita. Então, que ela possa decidir o quanto antes para que o Congresso possa trabalhar, possa apurar e possa apresentar ao Brasil esta solução. Enquanto isso, nós vamos cumprindo a nossa missão na Comissão de Fiscalização e Controle, que tem um poder, digamos, menor diante desses fatos, que inclusive tem aí um contexto policial, mas que, sem dúvida alguma, a comissão tem procurado cumprir o seu papel e nós vamos prezar por isso até o final. Outra coisa que eu queria lhe perguntar se a comissão já pediu, já requisitou as atas da Petrobras
do Conselho Deliberativo, da reunião do Conselho e da reunião de diretoria, que aprovaram a compra da refinaria de Passadina? Não, a comissão ainda não fez essa requisição, até porque ainda não houve nenhuma propositura por parte dos membros. É uma comissão que trabalha muito de acordo com o que o plenário aprova. O senhor pode pedir ou o senhor tem que, não, nós temos que ter aprovação em plenário? Nós temos que ter aprovação no plenário para fazermos esse pedido. O que a comissão tem feito é convocado ministros, ainda convidado... Ainda está na fase de audiências, diretores, então, ex-diretores. Dessa investigação. Agora, quanto tempo demora, mais ou menos, para chegar esses documentos, quando eles são solicitados? Olha, geralmente eles têm um prazo de 20 a 30 dias para poder estarem mandando à comissão. Geralmente isso depende do TCU, Denise, é meramente um trâmite burocrático, não há, digamos, um entrave para isso, até porque os órgãos de controle não têm nada a esconder, porque estão lá apurando possíveis irregularidades. Então, o nosso trânsito e o nosso relacionamento com esses órgãos, graças a Deus, é muito bom. A comissão já tinha uma tradição nesse sentido e tem se repetido com o nosso trabalho à frente dela. O senhor já é integrante desta comissão importante, uma comissão constitucionalizada, né, que tem como principal objetivo aprovar as contas na verdade, do presidente da República. Cumpre um dos papéis do Parlamento brasileiro, que é a fiscalização e o acompanhamento dos gastos, das ações do governo federal. O Parlamento propõe, o Parlamento vota, o Parlamento analisa as medidas provisórias e o Parlamento fiscaliza. Então, a nossa comissão tem esse papel de fiscalização. Então, o senhor já tem uma experiência. O senhor pode indicar essa história da Petrobras? Muito se fala em preço, muito se fala em valor acima, mas e irregularidade? O senhor tem ideia por que o Brasil pagou tanto por uma refinaria que não valeria tanto? Olha, o que nós temos é o que foi passado através dos depoimentos que chegaram à comissão até agora. Por exemplo, o senhor Nestor Severo explicou que não foi pago por Passadina 42 milhões de dólares, foi pago 360 milhões de dólares, porque tinha um estoque, tinha uns serviços que foram feitos, regularização, honorários. Então essa foi a explicação levada pelo então senhor Nestor Severo, que a minha avaliação do seu depoimento é que ele seguiu pela linha mais difícil. É uma linha onde ele procurou se eximir da responsabilidade individual dele sozinho carregar o fardo da responsabilidade da compra de Passadina e não contradizer a presidente da República, que deu uma nota que a compra foi um mau negócio para a Petrobras e que se fosse nos dias de hoje, ele defendeu, ela não faria. Ele não chegou a defender a presidente, mas também não a contradisse. Ele defendeu a compra, né? Ele defendeu a compra à época. Dizendo que no cenário da época, né? Seria um bom negócio, mas existem aí diversos fatores que, tecnicamente, eu não poderia estar aqui discorrendo, até porque não tenho conhecimento sobre isso. Agora, o que o Brasil ainda não entendeu, e o que, no meu ver, o senhor Nestor Severo não conseguiu explicar, Denise, se você perguntar, Hugo, o que você percebeu do depoimento dele que foi falha, que ele não conseguiu explicar? Existiam duas cláusulas no contrato, que eram as cláusulas de put option, que poderia ser exercida tanto pela Petrobras como pela Astral, a Astra, que foi a empresa a qual a Petrobras fez a sociedade, e a cláusula Merlin, que é outra cláusula também explicar essas cláusulas, exigida. Vou explicar para os telespectadores. A Petrobras, ao comprar por esse valor, que foi um valor que a refinaria foi comprada pela Astra, que foi 360 milhões que ele levou para lá, porque dizendo a Petrobras pagou 350 milhões de uma vez por 50% de algo que foi comprado por 42. Primeiro ele levou para lá um novo dado que a refinaria havia sido comprada pela Astra por 360. Então a Petrobras estaria comprando a metade pelo valor que a Astra pagou por 100%. E ao momento em que a Petrobras comprou, existia ali um pacto para que após essa compra, uma série de investimentos fossem feitos, em torno de, acredito, acho que mais de $1 bilhão, se eu não me engano. E a Astral, na hora em que a Petrobras foi sentar à mesa para poder eles dividirem esse custo para que a refinaria pudesse aumentar a sua produção, pudesse aumentar a sua capacidade de refino, melhorar a Astral
disse que não poderia fazer esse investimento. Então a Astral usou uma dessas cláusulas que estavam no contrato, a cláusula de put option, obrigando a Petrobras a comprar os seus 50%, e a Petrobras... Em caso de discordância, a empresa o outro sócio ficou obrigado a comprar os outros 50%. Só que a Petrobras não comprou os outros 50% por 350 milhões, comprou por mais de 800 milhões de dólares no acordo extrajudicial. Aí é onde eu acredito que estão os questionamentos. Mas a maior pergunta que ele não conseguiu responder é se foi a Astral que depois da compra não cumpriu o compromisso, por que é que a Petrobras não exerceu a cláusula de put option para que a Astral pagasse a Petrobras aquele valor devido que a Petrobras pagou e saísse, né? Para sair do negócio e não ter prejuízo, porque a Petrobras comprou sabendo que tinha um investimento a ser feito, segundo a justificativa e há dados que mostram que a empresa fez a proposta de compra e que o Gabrielli, o ex-presidente da Petrobras, e o Nestor Cerveró insistiram, né? E falando em nome da diretoria da Petrobras, insistiram na proposta. Então, a cláusula de put option, ela não era unilateral, não era só a empresa estrangeira que poderia exercer para que a Petrobras tivesse prejuízo. A Petrobras também podia exercer para que a empresa pagasse... Mas no seu feeling, é um mau negócio ou uma maracutaia? Olha, eu não posso aqui estar tecendo, digamos, conclusões, repito, daquilo que eu não tenho conhecimento a fundo. Eu acredito que se tivesse se concretizado tudo aquilo que foi planejado pela Petrobras para que os investimentos fossem feitos, tanto pela empresa brasileira como pela estrangeira, eu acredito que a refinaria iria render, sim, o que foi esperado. Agora, a partir do momento em que usaram... não houvesse crise nos Estados Unidos, que o Brasil tivesse óleo pesado à disposição. Aí são fatores colaterais que não dá para se prever, variável, porque oscilam muito, né? O mercado econômico ele é muito dinâmico, muda a cada dia. Mas que após essa compra, o que eu não consigo entender é porque a Petrobras não exerceu essa cláusula. Aí é o que eu não consigo entender, que o Brasil não consegue. A minha dúvida era se naquela época já havia crise nos Estados Unidos e se o Brasil não era mais autossuficiente em petróleo, como no início do que eles chamam de projeto refinaria. Porque o problema do país, nós produzimos o número de barris de petróleo que daria para atender toda a nossa demanda. O nosso problema é que nós não temos refinarias para refinar esse petróleo, para transformar em gasolina, para transformar nos derivados necessários para o nosso dia a dia. Tanto é que outra questão questionável, que inclusive está na CPI da Petrobras, é a refinaria de Abreu e Lima, que o ex-presidente Lula deu início, ainda com o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que infelizmente essa refinaria não só triplicou o seu custo, como também não saiu do papel. Né? Então, será que nela tem o put option? Aí eu não sei. Cerveró falou que é comum, né, nesse mercado. E o problema também que eu não entendi, o Cerveró falou que essas duas cláusulas elas não eram cláusulas importantes. Como que não eram importantes se deram um prejuízo de mais de R$1 bilhão à nossa empresa, digo nossa porque ela é de todos os brasileiros. Então, é realmente o que eu não consigo entender. Tá certo. Porque tá complicado, né? Agora, a Graça Foster andou dizendo que é um bom negócio. O senhor acredita em quem? No Cerveró, na presidente Dilma? Aliás, a Graça Foster disse que foi um mau negócio. O Cerveró disse que foi um bom negócio. Quem que o senhor acredita? Olha, nós temos que ouvir a presidente Graça Foster na próxima quarta-feira. Eu não acompanhei todo o seu depoimento no Senado, acompanhei uma parte e aqui vale salientar que a presidente tem sido de um preparo muito grande. E nós não temos aí visto, não tem uma vírgula contra a presidente Graça Foster, pelo contrário, acho que ela pegou ali uma batata quente na mão para solucionar, mas que na verdade eu vou aguardar o seu depoimento na quarta-feira para poder ter mais algumas conclusões sobre o caso Petrobras, porque na verdade o que estou explicitando aqui no seu programa, Denise, Zé Maria, para todo o Brasil, é que na explicação do senhor Nestor Cerveró, esses pontos realmente não foram explicados da maneira que deveriam ter sido. E a comissão aprovou hoje também, Denise, não sei se você está sabendo, em primeira mão, um convite ao senhor Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, Cerveró de novo, né? Para que ele esteja presente à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Nós já pedimos para marcar, porque é o que eu digo, nós não vamos abrir mão de cumprir o viés que a comissão tem,
que é de fiscalizar, de acompanhar, de dar transparência, porque o povo brasileiro exige do parlamento. Quando o povo brasileiro saiu às ruas no último mês de junho, no ano passado, não saiu contra um partido político, não saiu contra uma pessoa. Essas pessoas foram às ruas pedir uma mudança no comportamento dos poderes. E acredito que a mudança no comportamento no legislativo, ela passa por essa discussão de acompanharmos a fundo tudo aquilo que foi irregularidade e a gente mostre ao Brasil que o parlamento não está abrindo mão de cumprir o seu papel. E a Comissão de Fiscalização, que tem o viés fiscalizador, nós vamos cumpri-la até o final, porque sem dúvida alguma é isso que a população deseja. O Gabriel vai à comissão? Como é convite, fica a cargo do convidado. Esperamos que ele possa ir. Quem entra à comissão, geralmente entra com assessoria, com geralmente advogados. Eu não tenho uma posição fixa, nem data certa para que ele vá. O que tem marcado é a presidente Graça Forte na próxima quarta, às 10 da manhã. Tem o ministro Guido Mantega, no dia 14 de maio, que ele é atual presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, e essa perspectiva do senhor Gabriel está indo aí nos próximos dias. Perfeito. O deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, está aqui hoje no Frente a Frente, mas eu queria dizer que nesta quinta-feira, amanhã, às 13 horas, horário daqui de Brasília, a Rede Vida vai transmitir uma missa de ação de graças pela canonização do Padre Anchieta. É direto da Igreja Inácio de Loyola, em Roma. Então, amanhã, às 13 horas, aqui, uma missa importante em ação de graça, a canonização do Padre Anchieta. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos aqui no Frente a Frente. Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Hugo Mota, o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados. A gente sempre reclama de deputados ausentes, mas há os que até gostam, porque dizem que quando o plenário da Câmara dos Deputados fica cheio, eles votam contra os nossos interesses. O deputado Hugo Mota até diz que as coisas aqui em Brasília têm uma tendência natural de andar devagar, né, deputado? Infelizmente, a burocracia no Brasil, eu acredito que é, na verdade, o maior entrave que o nosso país tem para crescer. É a burocracia em todas as áreas, desde as mais simples até, digamos, as mais complexas. E aqui em Brasília, eu acredito que aqui é o centro burocrático do país. Eu falava há pouco aqui no intervalo, dizia que em pouco mais de 3 anos em Brasília aprendi uma coisa que vou levar para o resto da minha vida. Se as coisas e os pleitos que você luta aqui estiverem andando lentamente, você tem que agradecer a Deus, porque a grande maioria das coisas estão paradas. E aquelas que, porventura, conseguem andar rapidamente, desconfie que não está correto. Porque, na verdade, as coisas no Brasil, infelizmente, andam muito lentas. É o seu primeiro trabalho? Primeiro trabalho, primeiro mandato? Não, o primeiro trabalho. Ou o senhor tinha alguma atividade antes de entrar para a faculdade? Não, eu cheguei aqui enquanto estudante de medicina. Estava no 3º ano, quando tranquei a faculdade. Ao me eleger, transferi o curso para cá. Me formei aqui na Universidade Católica e já fui estudante, deputado, ou deputado estudante. Então, já saí para essa missão de representar o meu estado da Paraíba, ainda na condição de estudante. O senhor, na audiência do Cerveró, eu estava lá, eu lembro do senhor dando uma bronca em 2 deputados que começaram a discutir. Eu vou falar, dar nome aos bois, porque afinal de contas, senão fica todo mundo, foi público. Era o Edson Santos, do Rio de Janeiro, e do PT do Rio de Janeiro, e Domingos Sávio, líder da minoria, né, que inclusive já esteve aqui conosco, do PSDB de Minas Gerais. Foi um xingando o outro, e não sei o que, de repente o senhor vira e fala assim, olha, vamos parar com isso, eu que sou mais novo vou ter que ficar ensinando vocês a se comportar na comissão. Os ânimos. Como é que é isso? Como é que o senhor vai conseguir segurar ali, porque o ano eleitoral vai avançando, os ânimos vão ficando mais exaltados, o depoimento da Graça Foster não vai ser fácil, daqui a pouco vem outro aí, de repente a CPI resolve chamar 2 ao mesmo tempo para tirar a prova dos 9, como é que o senhor vai fazer? Olha, primeiro, na nossa primeira reunião, já conhecendo a comissão, eu saí de casa de manhã, disse, olha, hoje ou eu me imponho enquanto presidente, ou então vou ser desmoralizado e não vou ter o controle